Bom dia, gente! Continuando a minha segunda etapa, para falar então sobre os 3 tipos de ciência, certo? Que eu tinha lá elaborado para vocês, né? Que existiam 3 tipos. Um era o normal, né? O normal, a ciência normal, ela fala sobre o primeiro triângulo, né? Que é o da Santa Trindade, tá? E o que ele diz nesse método científico normal? Ele diz, ele fala, né? Que existem padrões científicos, tanto religiosos como analíticos e objetivos, né? Todos esses métodos em dualidade conosco, né? E com o mundo exterior, tá? Tudo em dualidade com o mundo interior e o mundo exterior. Então, esse é o primeiro, né? Lá, o primeiro método, que é a Santa Trindade, que eu estudo muito, tá, gente? É um método que eu comecei daí, foi o ponto inicial dos meus estudos. Depois vieram o método da triunidade, né? Ó, primeiro método científico lá em cima, normal, né? Onde trazia 3 dimensões, 1, 2, 3. Aí eu fui para o meu estudo multidimensional, né? Colorido. Aqui a gente ainda estudava o preto e branco, tá? Foi aqui que eu comecei a estudar o preto e branco, a dualidade do preto e branco. Depois eu vim para cá, que é a dualidade das cores, tá? Que é a triunidade, né? Que eu também chamo no termo religioso como Cristo, Maria, Miguel, tá? Aqui a gente pode chamar a Santa Trindade de Espírito Santo, tá? Que é da Igreja Católica, tá? Por isso que eu digo que não há erros. Ninguém tá errado. Ah, mas então o método primeiro tá errado. Não, é que o primeiro era das 3 primeiras dimensões. O segundo é das 4 dimensões existentes, né? Onde Einstein e Tesla descobriram que o tempo era relativo, tá? E aí, então, vem a minha descoberta, meus amores, que é essa parte esférica, né, da célula, tá? Essa é a minha constatação, eu não digo nem invenção ou descoberta, porque teve um segmento a partir da primeira e segunda e terceira dimensão, depois para a 4ª dimensão, que eu chamo de a 4ª dimensão é a parte onde a gente se descobre, né? E aí depois vem a 5ª dimensão, que é a parte que eu estou estudando agora, que é o núcleo celular. Então eu dividi esse núcleo celular, tá? Em 3 etapas, como eu falei para vocês no último vídeo. Essa parte aqui vira lixo. A partir do momento que você descobre essa parte nuclear aqui, que é a atômica, né, da célula, tá? Então, você passa a entender que existe apenas um núcleo e apenas uma célula única, em unidade com o universo celeste e terrestre, tá? Então, o que eu quero dizer aqui com isso? Que eu mesma, Amara Souza, classifiquei em 3 partes, tá? Joguei essa aqui fora. Joguei essa parte fora que eu já tinha estudado, até 4 dimensões, assim como Einstein, e peguei essa parte e selecionei em 3 classes, tá? Quais são essas 3 classes? Eu chamo agora, tá? De método matemático, que está incluso lá no passado, chamado de numerologia, né? Que chamo também de núcleo do conhecimento. Para mim, o universo, ele é movido pelos números. É o número que me move, desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir, certo? Até dormindo. É o número que me move. Então, a partir do momento que eu sei que o número me move, eu não posso dizer que são apenas 12 horas, como tem no relógio, né? Então, eu passo a usar, então, o quê? Ó, o período. Eu passo a usar um período.
em que eu me transporto do dia para a noite, da noite para o outro dia, então eu passo a usar períodos e não horário no relógio. Não quer dizer que eu estou descartando o relógio, tá? Não posso descartar o relógio, porque afinal de contas a gente vive num mundo de 3 e 4 dimensões inferiores. E nesse mundo é movido pelo relógio, então eu não posso abandonar o relógio e dizer que ele não existe. Ele existe para essas pessoas que marcam hora, e então eu sou obrigada a cumprir esses horários, tá? Marcando hora. Mas o meu relógio interno, ele se move assim, certo? Conforme eu vou terminando as minhas atividades. Então, esse é o meu relógio interno. Então, eu dividi em método matemático, em três classes, tá? Método filosófico e método artístico. O que é esse método filosófico? Ele vai elaborar tudo que é ciências sociais e políticas, tá? O matemático vai medir as multidimensionalidades, tá? Como funciona as formas naturais do universo, tá? Então, esse é o primeiro método, que é o matemático. Depois vem o filosófico, que vai medir o nosso envolvimento, né? O nosso núcleo de conhecimento em sociedade política e social, né? E aí depois vem o método artístico, que significa o ato de representar. Como eu me represento nesse mundo? Como é o meu lado profissional? Como é o meu lado artístico? A que dons eu tenho, né? Então, esse é a terceira classe, que seria a unidade natural das formas, né? Da fonte criativa e do fluxo natural em que eu me represento nesse mundo, certo? Então, diante dessa constatação, que eu praticamente li para vocês, né? Eu vou fazer uma análise, então, do que as outras pessoas fizeram, né? Em 3 e 4 dimensões, tá? Foram dividindo átomos, foram dividindo química, biologia e física, e ciência, e arte, e sociopolítica, socioeconômico, social. E aí elas fizeram muitas divisões desses átomos e dessas crenças e religiosas também, e aí onde que criou-se uma dualidade dentro do universo da Terra, tá? E essa dualidade está afetando o plano físico do homem e o plano físico divino, certo? Então, para que tudo funcione, encaixe como um quebra-cabeça, é preciso a unidade das coisas. É preciso trabalhar a unidade das coisas, certo? Senão não vai funcionar o universo fora de você, no campo magnético fora de você, como funciona ao redor de você, certo? Então, essa é a forma